Você sabia que o tema escolhido para o mês da Bíblia de 2026 é o livro de Daniel? Sim, que alegria! E o lema é extraído de Daniel 7,14. Seu reino jamais será destruído. Bem, esse tema ele foi escolhido para brilhantar o aniversário de 55 anos dessa atividade na Igreja do Brasil. Bem, os vários motivos que levaram a escolher no livro de Daniel está o ano da eleição das lideranças do governo do Brasil. De fato, uma das temáticas principais de Daniel é justamente o poder apresentando Deus como Senhor da história, mesmo diante de um tema marcado pela crise religiosa e política. Outra razão é que esse livro ele dá continuidade ao aspecto apocalíptico já estudado em 2024, com a profecia de Ezequiel, sendo Daniel o único livro considerado apocalíptico no Antigo Testamento. Quanto ao lema Daniel 7,14, não é apenas um versículo de destaque, mas expressa o núcleo da mensagem do livro. Enquanto os reinos humanos surgem e desaparecem, o reino de Deus permanece para sempre, oferecendo um fundamento seguro em meio às instabilidades do mundo atual. Quanto ao profeta Daniel, cujo nome significa em hebraico "quem me julga é Deus", nós não temos nenhum dado documental. Somente é descrito como um sábio ou um profeta. Há uma diferença também entre o contexto no qual as narrativas são descritas no livro bíblico de Daniel, que é do exílio durante a dominação babilônica, daquele no qual o livro foi escrito, que é provavelmente o período da dominação seleucida, ou seja, de Antíoco IV Epífanes, que impôs, portanto, práticas religiosas e culturais grego-helenísticas e proibiu o culto judaico por volta de 165 a.C. Bem, esse período ele teve seu início com a conquista de Alexandre Magno e estendeu-se até 63 a.C., quando Roma assume o controle da Judéia. O livro visa alimentar a esperança e sustentar os judeus perseguidos, encorajando-os a permanecer fiéis às suas tradições religiosas. Esse livro foi escrito em 3 línguas. Temos aí o hebraico, o aramaico e o grego, e ele é organizado em 3 seções. Então, o primeiro vai do capítulo 1, versículo 1 até 6:29, onde nós temos as narrativas de Daniel e seus companheiros na corte da Babilônia. Depois 7, de 1 a 12:13, onde nós temos uma visão sobre o juízo de Deus sobre a história. E 13:14, que são narrativas de textos independentes. Bem, alguns autores unem no primeiro bloco Daniel 7, dividindo da seguinte forma: Daniel de 1 a 7, Daniel 8, até o capítulo 12 e depois capítulo 13 e 14. As narrativas dos 6 primeiros capítulos, eles oferecem exemplos de coragem e fidelidade em tempo de perseguição, com o objetivo de alimentar, portanto, a esperança e fortalecer a resistência do povo. A partir do capítulo 7, o texto assume uma linguagem apocalíptica com visões enigmáticas que revelam a lógica divina por trás dos acontecimentos históricos. Por fim, volta a narrativa com a história de Susana, acusada de adultério, que é salva por Daniel no capítulo 13, no qual critica a corrupção dos juízes e também dos anciãos. E Daniel 14, onde nós temos aí uma crítica à corrupção dos líderes religiosos, seja dos sacerdotes. Os destaques teológicos são, primeiro, que Deus é o Senhor da história, ou seja, os impérios passam, mas o reino de Deus permanece eterno e soberano. A história possui um sentido e um tempo determinado por Deus. O sofrimento e a opressão têm um limite. O reino de Deus é apresentado como uma realidade ativa na história, em contraste com os reinos humanos, marcado pela opressão. A fidelidade a Deus é um segundo tema, que é apresentado como resistência diante da violência e da corrupção. Daniel e seus companheiros tornam-se modelo de perseverança e de confiança. O livro alimenta a esperança escatológica. Deus julgará os impérios injustos e fará triunfar a justiça e a vida. Temos também aí a presença de anjos, especialmente de Gabriel e Miguel, que aparecem como mediações da revelação divina, intérpretes das visões e protetores do povo fiel.
Daniel influenciou profundamente também o imaginário do Novo Testamento, sobretudo com relação à identidade de Jesus, seu messianismo, o reino de Deus, as esperanças escatológicas e sobre a ressurreição dos mortos. Esse livro, portanto, traz como mensagem central a certeza de que Deus sempre sustenta os justos, conduz a história e realiza seu plano de salvação. E agora, quero saber de você, o que mais chama a sua atenção nesse livro de Daniel? Conte aqui para nós, coloque aí seus comentários.